Você já sentiu que para você manter alguém por perto, você precisava abrir mão de quem você é? Já tolerou palavras duras, silêncios que te machucam, falta de cuidado com você, de presença, de respeito, só para você não ter que lidar com o medo de você ser deixada? Você já ouviu sua intuição gritando para você: isso não tá certo? Mas mesmo assim você ficou? Ficou porque ir embora parecia mais assustador do que continuar em um lugar que doía. Se sim, então você conhece o poder paralisante do medo do abandono. E talvez também conheça a dor cortante da solidão, não aquela solidão externa de você estar num ambiente vazio, mas aquela solidão que na verdade te acompanha mesmo quando o outro ele tá ali perto de você, porque sim, a solidão não é só quando a gente está desacompanhada, mas quando a gente está acompanhada de alguém que na verdade não está ali realmente, não está presente realmente de corpo e alma. A solidão é de você não ser vista, de você não ser ouvida, de você estar em uma relação e ainda assim se sentir sozinha. E por medo de perder o outro, você começa a perder a si mesma. Você se cala quando deveria estar se posicionando. Você diz que tá tudo bem, quando na verdade por dentro você tá um turbilhão. Você se molda, se adapta, se diminui, só para você não correr o risco de você ser deixada. Porque em algum lugar dentro de você, você aprendeu que ser amada exige muito esforço. E que a ausência do outro é pior do que a presença da dor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não precisa ser assim. Você não nasceu com esse medo, né? Você aprendeu a ter esse medo. E o que foi aprendido pode ser ressignificado. E hoje, nessa aula, nós vamos olhar com profundidade para todas essas dores. Sem pressa, sem julgamento, com coragem, com carinho por você. Porque quando você entende o que te assusta, você para de ser refém. Você começa a construir um novo lugar emocional dentro de si mesmo. Um lugar onde você não precisa mais estar implorando pela presença do outro. E você também não precisa estar se destruindo para você ser escolhida. E essa aula é um reencontro com a sua força e com a sua verdade. Vamos juntas! O medo do abandono que você sente hoje, ele não começou no relacionamento atual, nem no ex que sumiu sem dar explicação nenhuma, nem naquele término inesperado. Esse medo é muito mais antigo. É uma cicatriz emocional que começou a se formar lá na sua infância. Ela nasceu quando a menina que você foi não se sentiu vista, foi ignorada, não podia chorar, ou ficava no quarto quietinha chorando para ninguém ver, e não podia expressar a sua dor para ninguém. Quando ela se esforçava para fazer as coisas sozinha, para não ter ninguém ter preocupação com ela. Você aprendeu que amor vinha com esse esforço todo, com silêncio, com adaptação. E talvez você tenha sido uma criança madura demais para sua idade. Uma menina que entendia absolutamente tudo, que ajudava a mãe, que cuidava do pai, que fazia de tudo para não incomodar, que cuidava dos irmãos, mas na verdade por dentro você carregava um medo profundo de você ser deixada. E então você cresceu, mas o medo cresceu junto com você. E agora qualquer afastamento, qualquer mensagem não respondida, qualquer mudança no tom de voz, qualquer dia em que ele não está igual, por exemplo, tudo isso ativa o pânico. Porque não é sobre o que está acontecendo hoje, é sobre o que aconteceu lá atrás com você e ficou sem cura.
Você não está com medo de perder ele. Você está com medo de reviver o abandono original. Você está com medo de sentir de novo aquela dor infantil, de se ver sozinha com o vazio, com a sensação de você não ser o suficiente para reter o amor de ninguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, você não é mais aquela criança. Você já cresceu e isso não quer dizer que você precisa se endurecer, mas sim que agora você tem escolha. Hoje você pode aprender outra forma de se proteger, uma proteção que não te isola, mas que te ampara, uma proteção que não te torna fria, mas que te faz inteira, uma proteção que não exige que você se anule por uma pessoa, mas que na verdade te convida a permanecer com você, porque o abandono mais doloroso não é o que vem do outro, é o que você faz consigo mesma. Toda vez que você ignora a sua dor, sua intuição e a sua verdade, isso é muito complicado. E você não precisa mais se abandonar para você ser amada. A gente vai juntas resgatar essa criança lá de trás e ensinar a ela que agora existe um lugar seguro, você. Muitas vezes, o que você sente como solidão não tem a ver com a falta de alguém. Não tem a ver com você estar solteira, com morar sozinha, com passar um domingo sem mensagens. Tem a ver com uma ausência muito mais dolorosa do que isso. A ausência de você mesma. É quando você olha para dentro e encontra um eco, um silêncio muito estranho e um vazio que não se preenche com absolutamente nada. Você já sentiu isso? Já tentou se distrair com séries, redes sociais, com comida, com bebida, né? Aí aparecem todas as compulsões, mas nada te preenchia, com compras, né? Você já esteve, por exemplo, com outras pessoas, até mesmo em um relacionamento, e ainda assim você se sentiu sozinha? Você já se pegou sem saber mais o que te faz feliz, o que te dá prazer, o que te move? Você já percebeu que as suas decisões, elas sempre giravam em torno de alguém e não de você? Isso não é solidão, isso é desconexão, é exaustão emocional. É o resultado de passar tempo demais se adaptando ao outro. Tempo demais dizendo sim quando você queria dizer não, se calando para manter a paz, se moldando para você ser aceita, se entregando inteira e esquecendo de guardar um pouco para si. Com o tempo, você vai se perdendo dentro de você mesma. E chega um momento em que você simplesmente não sabe mais quem você é. Você esquece do que você gosta de fazer sozinha. Você esquece de como você era antes de você tentar ser perfeita, compreensiva, forte o tempo todo. Você esquece da sua própria essência, porque afinal de contas ela ficou soterrada debaixo de expectativas e de medo. Mas deixa eu te contar uma verdade que na verdade vai ser muito profunda e libertadora. A sua cura, ela começa quando você decide voltar para dentro, assim como você fez quando tomou a decisão de fazer o Liberta. Quando você para de correr atrás de quem te falta e começa a reencontrar quem sempre esteve aí, mas foi esquecida, você. Quando você transforma a sua companhia em algo sagrado, quando você aprende a se escutar, a se escolher, a se cuidar, mas não como obrigação, mas como ato de amor. Estar consigo mesma não precisa ser solitário, isso é solitude. Isso pode ser um reencontro, pode ser um descanso, pode ser aconchego. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Você pode reconstruir esse vínculo com você, mesmo que nunca tenha tido um vínculo com você mesma. Mesmo que você não saiba por onde começar, você pode aprender a gostar da tua presença, a se reconhecer no espelho com ternura, a não depender de absolutamente ninguém para você se sentir inteira. E quando isso começa a acontecer, a solidão vira silêncio fértil, um espaço onde sua alma ela pode finalmente respirar. Vamos juntas nesse retorno para casa? A casa é você.
Talvez você já tenha pensado, talvez você já tenha até falado isso em voz alta. Antes mal acompanhada do que sozinha. Essa frase, repetida quase como um ditado popular, ela parece muito inocente, mas na verdade ela esconde uma ferida muito profunda. Uma ferida que faz você acreditar que a ausência de alguém é pior do que a presença de alguém que te machuca. Mas eu quero, com todo o cuidado do mundo, te convidar a pensar. O que significa para você estar mal acompanhada? É viver com alguém que te silencia, que não te escuta, que te diminui em pequenas frases que a pessoa vai falando, que te diminui com olhares, com ironia. É viver acompanhada de quem some quando você mais precisa, mas ela aparece quando é conveniente para ela. É se sentir rejeitada mesmo ao lado de quem diz te amar. É tentar conversar e ser chamada de dramática? É chorar escondida para não incomodar? É segurar a angústia no peito, mas sorrir na frente de toda a família, dizendo que tá tudo bem? Porque se é isso, se estar mal acompanhada significa estar constantemente lutando para ser vista, para você ser respeitada, para você ser tratada com o mínimo de carinho, então me diga, com muita honestidade, isso é melhor do que estar sozinha? Será que não é mais solitário você estar com alguém que ignora suas emoções e a sua vida do que você estar consigo mesma em silêncio, quietinha? E aos poucos você ir aprendendo a se ouvir? Solidão não significa ausência de companhia, é a ausência de conexão verdadeira. Quantas vezes você esteve de mãos dadas com alguém e você se sentiu sozinha? Quantas vezes você dormiu acompanhada, mas acordou com o coração completamente vazio? Quantas vezes você engoliu a sua dor porque você achava que aquilo era o que você tinha? E aí entra essa frase cruel que normaliza a dor. Melhor mal acompanhada do que sozinha. Mas e se eu te dissesse que isso é uma armadilha emocional? É uma armadilha criada por medo. Medo de encarar o próprio vazio. Medo de você se ver sem um espelho do lado. É o medo de você perceber que você talvez não saiba mais viver só com você. Ou talvez você nunca tenha sabido viver só com você. Mas esse medo, por mais real que pareça, ele não precisa mais ser o seu dono. Ele não precisa mais imperar em você. Você pode começar a construir um novo caminho. E você pode olhar para dentro e se perguntar: por que eu estou aceitando migalhas? E essa é uma pergunta muito apropriada e importante você fazer. Por que eu estou aceitando migalhas? O que em mim acredita é que isso, na verdade, é o melhor que eu posso ter. E sabe, talvez o mais difícil não seja ficar sozinha. Talvez o mais difícil seja lidar com o silêncio da própria ausência. Porque você passou tanto tempo tentando ser o que o outro queria, que agora você não sabe mais o que você mesma quer. Você não sabe o que você é. Mas aqui vai uma verdade muito poderosa para ti. Você não precisa mais escolher entre solidão e sofrimento. Existe uma terceira via, a via da reconexão consigo mesma. E ela começa assim: quando você aprende a estar com você, quando a sua companhia ela deixa de ser um castigo e vira abrigo, quando você descobre que o seu valor ele não depende da presença de ninguém. Estar sozinha pode sim ser desconfortável no início, mas é também muito libertador. Eu tenho muitas pacientes, por exemplo, que adoram viajar sozinhas, que se realizam viajando sozinhas, e tenho outras tantas que não suportavam o pensamento de estar sozinhas num shopping, por exemplo, e entretanto, quando elas fizeram isso, foi extremamente libertador para elas, justamente por sentir que elas não precisam de ninguém para estar bem. Estar sozinha é o espaço onde você para de mendigar amor e você começa a cultivar amor próprio. Então, se o único
vínculo que você tem hoje é com a dor, se a presença do outro te adoece, mais do que na verdade te fortalece, talvez seja a hora de você soltar. Soltar o que prende, soltar o que fere, soltar o que você já sabe lá no fundo que não é amor. E nesse espaço que se abre, você pode, enfim, se reencontrar. Você merece uma companhia inteira. E essa companhia, ela pode começar sendo você. Vamos juntas? Hoje, a atividade da aula te convida para um exercício de reencontro com você mesma. Você vai escrever por 5 minutos sem julgamentos, respondendo o seguinte: quando eu me senti abandonada pela primeira vez? Como que essa dor aparece nas minhas relações hoje? Como eu me trato quando eu estou sozinha? O que me assusta no silêncio da minha presença? Depois, você vai escrever uma nova carta. Eu escolho estar comigo, mesmo quando o mundo silencia. Porque, afinal de contas, estar com você não é um castigo, é uma libertação. O medo do abandono, talvez ele tenha sido seu companheiro por muito tempo. Aquela voz que sussurrava: não vai embora, por favor, não vai. Vamos fazer mais uma tentativa, engole isso. Talvez esse medo tenha te feito aceitar silêncios que machucam demais. Relacionamentos onde você se anula, vínculos onde a sua presença é constante, mas a do outro é sempre parcial. Talvez esse medo ele tenha decidido por você tantas vezes que você nem percebeu que estava deixando de viver a sua própria vida. Mas aqui, agora, eu quero que você escute com o coração. Esse medo não precisa mais decidir por você. Ele pode até aparecer. Ele pode até te visitar, mas ele não precisa mais sentar no volante da sua história. Você não precisa mais se encolher, se silenciar, se moldar a ponto de sumir, só para caber no espaço de alguém que nunca foi capaz de te enxergar por inteira. A sua companhia é suficiente. Mesmo que hoje você ainda não sinta isso, mesmo que a sua autoestima ela esteja em construção, mesmo que às vezes estar sozinha ainda doa muito, porque nesse espaço entre a ausência do outro e o reencontro consigo mesma existe cura. E essa cura, ela acontece aos poucos. Ela acontece quando você se escolhe estar com você, mesmo quando a tentação de correr atrás do que te machuca, ela vai estar ali ainda aparecendo. Ela acontece quando você começar a dizer: hoje eu me respeito, mais do que desejo ser aceita. Hoje eu me escuto antes de me anular. Hoje eu não preciso provar o meu valor para ninguém. Porque quando você aprende a estar com você, se torna a companhia mais amorosa que você já conheceu. Vamos juntas sempre.